Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao nosso bate-papo semanal. O tema de hoje é marketing de varejo. É fato que as tecnologias têm transformado todas as áreas das empresas e os setores de marketing e vendas não ficaram de fora dessa transformação. Mudaram a forma de vender, os canais e o próprio cliente também mudou, exigindo uma maior personalização do seu atendimento e desejando que cada compra seja uma experiência encantadora, desafiando os profissionais de marketing a redefinirem estratégias e conceitos de comunicação e atração de clientes. O cliente agora é multicanal. São chamados de omni-shopper. Um estudo da Critel informa que 79% dos consumidores brasileiros compram tanto em ambiente online quanto offline, o que tem obrigado uma rápida adaptação do marketing de varejo para integrar esses canais e atender às demandas desse novo consumidor. Para entender um pouco mais desse cenário, é que recebo a gestora e especialista em marketing, Ellen Almeida. Eu sou Ronaldo Souza e você está no canal que criamos para discutir e apresentar temas relacionados à gestão de empresas. Ellen Almeida, muitíssimo obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que te agradeço, Ronaldo, é um prazer estar aqui. Aproveito também para te parabenizar, né? Acompanhei demais todos os vídeos do canal. Você traz um conteúdo muito relevante e é porta-voz da gestão, dos fundamentos da administração, agregando muito conteúdo para todo mundo. E eu curti muito e estou curtindo bastante a ideia de estar aqui hoje compartilhando ideias contigo, tá? Prazer é todo meu, Ellen. Fico muito feliz porque o objetivo mesmo do canal é compartilhar conhecimento, poder agregar profissionais aqui da nossa região e dar voz a eles para poder falar um pouco sobre suas experiências. E falando nisso, eu quero começar aqui o nosso bate-papo pedindo para que você se apresente, para que você fale um pouco da sua jornada profissional. Bom, eu sou formada em administração, por isso que eu já comecei te elogiando, né? Porque eu sou da área, então estamos juntos nessa. E diferente do que dizem por aí, não foi uma escolha aleatória, foi de fato uma identificação muito profunda com o universo de possibilidades que a carreira de administração traz para todos nós. E claro que ao passo que eu fui conhecendo um pouco mais, né, as áreas da administração, o marketing e a comunicação me escolheram quase como uma seleção natural. Eu comecei atuando nessa área ainda na universidade, na empresa Júnior, né, que é concebida dentro da própria instituição de ensino, fui direto para o setor de marketing e lá pude aplicar os conceitos teóricos da sala de aula na prática, vivendo esse universo do marketing. Depois estagiei também numa organização na área de marketing, especificamente gerindo eventos e canais de relacionamento com o cliente, até ser literalmente abraçada por uma empresa genuinamente paraibana, que eu e minha família já éramos clientes e somos, né, e que eu tenho a oportunidade de aprender todos os dias, desde 2014, que foi quando eu comecei a minha jornada no Armazém Paraíba. E lá eu comecei atuando como responsável pelo endomarketing, pela comunicação interna, ou seja, dialogando com os clientes internos da organização, e depois fui assumindo novos desafios, como o desafio de emergir um pouco mais no marketing, né, entendendo o universo do marketing de uma empresa, de uma grande empresa varejista, até assumir a coordenação de marketing digital diante do lançamento do nosso e-commerce e, a partir daí, vivendo todo esse processo de transformação digital junto com a empresa e com o mercado. E esse processo é comum a todos os clientes também, a todos nós. Então, esse é um pouco da minha trajetória e fico feliz em hoje poder compartilhar contigo essas experiências também. Ellen, a gente ouvindo aí um pouco da tua trajetória, a gente vê que você é uma pessoa de marketing, né? Como você bem disse, né? Você foi meio que abraçada pelo marketing, você é totalmente apaixonada. E você atua numa loja de varejo, né? Numa empresa, né? Melhor dizendo, numa empresa de varejo,
a tua concepção, que estratégias são indispensáveis para uma empresa varejista se comunicar, se atrair clientes? Sobretudo, Ronaldo, toda a estratégia de comunicação, eu vejo que está muito alicerçada no ser, na essência, no autoconhecimento, porque é isso que vai ditar a forma como a gente vai se comunicar, como a gente vai se expressar com outra pessoa. E esse conceito é muito comum também ao ambiente organizacional, né? A empresa, ela precisa ter um posicionamento muito claro, muito coerente com os seus princípios, os seus valores, sua história, sua identidade, e a partir disso comunicar esses princípios e toda essa sua história, essa sua identidade para as pessoas, que naturalmente vai começar a se formar um clã, um grupo, que vai se identificar mais com essa mensagem. Então, a partir disso, esses ouvintes, esses seguidores, esses leads viram fãs daquela marca, porque se identificam com a forma como ela está expressando a sua verdade. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, o segundo momento, né, a partir do ponto em que a empresa comunica a sua verdade e conquista um grupo, conquista um clã, é a empresa passar a conhecer este grupo. Quem são essas pessoas, o que elas gostam, quais os meios de comunicação elas mais utilizam, quais as suas dores, os seus sonhos. Então, é a partir disso que a empresa vai conseguir personalizar a sua mensagem e chegar ainda mais a ter as estratégias assertivas para atingir e para se comunicar com esse público. Essa necessidade de você conhecer o teu cliente muda toda a tua visão de mercado, porque na realidade você acaba não mais focando a tua ação nem no produto, nem no mercado, você foca a sua ação no cliente, no que ele deseja, no que ele gostaria que você atendesse aqueles anseios dele. Exatamente, Ronaldo. E esse é um processo, né? Eu costumo dizer muito, no meu dia a dia, uma premissa que eu trago para mim, que eu vejo que é muito própria também da organização, é essa necessidade de sempre aprender, desaprender e reaprender. Porque esse cliente está em mudança constante dos seus hábitos de consumo, da sua forma de pensar, de agir. O mercado apresenta novas circunstâncias, novos desafios diariamente. Então, é necessário a empresa ela ter essa capacidade de se adaptar, de conhecer e de continuar evoluindo para aprimorar cada vez mais esse diálogo com esse público. Não adianta ela ficar sempre naquele ponto de partida. Ela precisa estar caminhando junto, evoluindo junto com as pessoas para conseguir dar match nessa linguagem, né? Tanto da empresa quanto a forma que o cliente se comunica e o que ele quer ouvir também daquela organização. No meu texto de abertura, né, eu falo que o cliente agora é multicanal. E uma das questões que a gente vê também na tua experiência é que você agora também está experimentando, né, a empresa atender essas demandas de um cliente multicanal. Como é que você tem feito para compartilhar experiência? O que é que você tem aprendido, né, com esse novo cliente, né, que as pessoas agora chamam de omni-shopper? Né? Me conta aí um pouquinho sobre essa tua experiência. É fundamental nesse processo a gente desenvolver uma habilidade de escuta muito aguçada, né? Eu estou sempre trazendo esses conceitos da comunicação porque realmente foi um alicerce assim primoroso para mim e que eu trago muito isso para todo esse contexto do marketing. Então, essa habilidade de escuta faz com que a gente reconheça de fato as dores, os saberes desses clientes, onde a gente pode ser mais eficiente, em que a gente pode melhorar. E aí eu trago um exemplo, né, que foi fruto dessa pandemia, esse processo que a gente viveu, e a gente percebeu que uma parcela dos nossos clientes tinham algumas dificuldades e até receios em fazer compra online, né, compras na nossa loja virtual. E, a partir disso, direcionamos um time de vendedores da loja física para ajudar esse cliente via WhatsApp a concluir toda a sua jornada de compra no site. Então, acabamos dando um calor humano a um processo que é muito virtual e que esses nossos clientes estavam mais acostumados na loja física a viver isso, a ter esse calor humano.
Então, a partir do momento que a gente tenta humanizar um pouquinho mais essa sua jornada online, atendendo a uma solicitação, a um desejo, uma necessidade desse próprio cliente, a gente consegue se aproximar um pouco mais dele, né? Eu até estava vendo alguns dados dessa pandemia que 7,3 milhões de brasileiros realizaram a sua primeira compra online. E isso aumentou o faturamento das lojas online em 47%, coisa que nunca aconteceu ao longo desses últimos 20 anos. Então, foi a maior alta que já existiu nesse universo do e-commerce. Então, a gente percebeu nesse momento, Ronaldo, que era fundamental a empresa ela ter um papel, inclusive social, educativo, de ensinar, de mostrar para esse cliente como ele realizar essa compra online, como ele concretizar todo o seu processo na loja online. E aqui estava aqui você ouvindo você falar e pensando aqui, como foi para a tua força de venda desempenhar esse novo papel e manter esse calor? Que desafio foi esse? Como você, como responsável aí pela área de marketing, trabalhou com todos os gestores de venda para poder preparar essa equipe e poder dar essa resposta num curtíssimo espaço de tempo? 3 pilares que eu mencionei aqui, eu lembro claramente de ter mencionado em um dos treinamentos que eu fiz para esse nosso time de vendas, que foram essas 3 palavras, né? Aprender, desaprender e reaprender. Então, todos eles estavam extremamente acostumados, são sábios nos processos de loja física, porque tem anos de empresa. E esse novo momento exigiu uma flexibilidade, exigiu uma capacidade de adaptação. Então, a gente foi conquistando esse público interno, principalmente contextualizando-os desse novo momento em que todos nós, até como pessoas, estamos inseridos. Então, foi a partir dos exemplos de cada um, da vivência de cada um, nesse novo contexto de mercado, nesse novo contexto de varejo, que a gente foi trazendo eles para entender, reconhecer a necessidade deles serem canal de facilidade, canal de interação com os nossos clientes, que muitas vezes, Ronaldo, os conhecem pelo nome, e a partir do momento que perceberam que eram eles que iam fazer aquele atendimento, independente de ser loja física, loja online, se sentiram plenamente seguros e confortáveis de concluir toda a sua jornada, mesmo que seja num ambiente novo, um ambiente online. Então, foram muitas reuniões, né, e foi um debate muito poderoso, assim, de ressignificar muito do que a gente viveu ao longo desses 60 anos de organização, muitos deles com 20 anos de casa, 30 anos de casa. Então, foi um processo realmente de adaptação primoroso que nos trouxe lições para a vida. Você já falou aqui, né, em momentos anteriores, que a estratégia que você trabalha, ela está totalmente focada no cliente. O que foi que levou vocês a focar no cliente e a não mais focar no mercado, no que os concorrentes estavam fazendo? E que benefícios você percebe que ter uma estratégia focada no cliente trouxe como resultado para a empresa? Esse processo, Ronaldo, e eu diria esse planejamento de marketing, né, que a gente faz continuamente, ele é orgânico, ele é vivo, ele é multifacetado. E ele parte, primeiramente, dessa capacidade de escuta, de diálogo com os nossos clientes, além da utilização de dados, de informações sobre o perfil deste cliente, sobre os seus interesses de compra, o seu histórico de compras conosco. Então, esses estudos, atrelados a estudos de mercado, de market share, como é que está o potencial das praças em que a gente atua e também das cidades circunvizinhas. Então, a gente dá um grande match, uma combinação nesses elementos e a gente gradativamente vai lapidando as nossas estratégias, aprimorando todas elas para dialogar e direcionar estratégias com sabedoria para esse nosso público. E até é curioso também que, em alguns momentos, esse planejamento estratégico, ele teve os seus vieses de ser um pouco mais focado no produto. Mas, de um tempo para cá, mesmo quando a gente tendenciava
um olhar mais estratégico para uma linha nova, por exemplo, que estávamos lançando no nosso mix, sempre essa base de informações, esse aparato de informações que eu pontuei agora há pouco de cliente, de mercado, a gente utilizava como fonte para desenvolver toda e qualquer estratégia. Eu lembro de uma situação, Ronaldo, no Dia dos Pais, há 2 anos atrás, em que a nossa diretoria pontuou que estávamos com algumas rupturas no estoque de produtos que eram mais procurados nesta ocasião, como a linha de tecnologia, celular, TV, também áudio. Então, a gente estava com poucas unidades desse tipo de produto. E um dos produtos que tinha o menor risco de ruptura no estoque era micro-ondas. Aí a gente ficou se perguntando, que combinação é essa, Dia dos Pais com micro-ondas? Como é que a gente vai fazer isso? Então, esse planejamento de marketing, nesse momento, ele precisou ser muito direcionado para um produto que estávamos mais abastecidos, mas partindo de um conhecimento do outro lado, desse cliente que ia receber essa informação. Então, foi todo um investimento em mídia, foi todo um marketing de conteúdo desenvolvido, utilizando técnicas de storytelling também, para mostrar para aquele pai o quanto aquele produto agrega facilidade para o seu dia a dia, comodidade, rapidez. Então, a gente precisou adaptar esse planejamento de marketing a uma circunstância, por isso que eu falo que ele é vivo, que ele é orgânico, ele vai se adaptando, e isso gerou um acréscimo de mais de 40% nas vendas desse produto, coisa que não acontecia nesta época específica do ano, em agosto, no Dia dos Pais. E, naturalmente, historicamente, a busca era por outros produtos e não micro-ondas. Então, é um exemplo muito claro de como a gente vai lapidando esse planejamento estratégico, esse planejamento de marketing. Isso também vem de encontro, né, a um novo perfil, né? Hoje você tem um cliente masculino que tem um novo perfil que talvez isso não pudesse ser vivenciado há 15 anos, né? Mas hoje esse novo homem que se desenha, essas novas necessidades, né? Ele lhe permite que você possa ter essa visão. Exatamente. Por isso que eu menciono o poder dessas informações, né? Então, a gente usa os dados do próprio Facebook Insights, as interações no Instagram, os próprios recursos do dia a dia que são fáceis, não é porque é uma grande empresa e que por trás existem grandes sistemas, existem também, mas a gente vai utilizando esses recursos do dia a dia para facilitar essa interação, esse diálogo. Então, usa enquetes no Instagram, um quiz, uma mensagem de texto para esse cliente mandar para a gente quais os produtos que você espera no Dia dos Pais, numa campanha como o Black Friday, por exemplo. Então, é esse diálogo que vai nutrindo a concepção dessas estratégias. E aí a gente para aqui, né, e pensa o seguinte, né? A gente já falou, né, de multicanalidade, a gente já falou dessas questões de você comprar numa loja física e de você comprar numa loja digital, né? Como é que você tem percebido, que lições você tem tirado desse processo de digitalização do marketing? E a gente tem visto isso muito, principalmente nessas empresas digitais, essas empresas mais novas, que já é orgânico nela, mas numa empresa tradicional que tem décadas, como é que tem sido essa digitalização do marketing? Interessante principalmente porque as lições são constantes e são muitas, né? São plurais. Enquanto a gente está conversando aqui, um algoritmo atualizou lá no Instagram, no Facebook, um novo formato de anúncio foi lançado, um novo aplicativo com funcionalidades diferentes também foi colocado disponível lá na Play Store. Então, de fato, é um processo constante de busca por esse conhecimento, né? De acompanhar esse processo evolutivo, estudando, fazendo teste AB, porque não existe receita, não existe fórmula. O marketing é, de fato, um experimento, um laboratório diário, né, que você precisa lá estar fazendo as suas combinações.
Então, esse processo, ele tem nos ensinado bastante isso, que as receitas do passado, do jeito que funcionava nos anos 2000, 2010, precisa ser lapidado, precisa ser aprimorado nesse contexto atual. Então, além dessa principal lição, a gente percebeu também que não existe uma noção separada do que é on e do que é off. Eles precisam conversar, eles precisam ter sinergia, diálogo, porque, afinal de contas, todos esses canais, eles podem impactar os micromomentos do cliente. Seja quando ele está assistindo televisão e está mexendo no celular, seja quando ele está trabalhando, de repente indo para o escritório com o GPS lá e passa e vê um outdoor, e ao mesmo tempo que tem um push, uma notificação de um anúncio no celular, ele está sendo impactado por uma outra mídia, tradicionalmente offline. Então, é um papel que cada profissional de marketing tem hoje, que é de dar liga a todos os canais, né, e direcionar o conteúdo certo, na hora certa, para a persona certa. Essa transformação do marketing, né, ela também tem trazido novos profissionais para atuar na área, né? Então, a gente pensa que hoje, dentro de setores de marketing, são quase que indispensáveis você ter uma pessoa que entenda de engenharia de software para poder mapear, para poder te dar essas estruturas e as informações que você precisa. Você precisa de uma pessoa que entenda um pouco mais de UX para poder configurar, né, e elaborar designs de comunicação que consigam impactar o cliente. Então, assim, há essa transformação, né, dos próprios profissionais que hoje atuam no marketing, né? Perfeito, perfeito. Eu percebo isso em todos os membros do nosso time, da nossa squad no armazém, essa busca contínua por conhecimento. Todas as nossas carreiras foram transformadas ao longo da nossa jornada na empresa, né? Eu comecei falando um pouco dessa transformação que eu vivi, saindo do endomarketing, do diálogo com esse colaborador interno, com esse cliente interno, colaborador, para agora estar falando com milhares, milhões de clientes. Então, naturalmente, foi necessário trazer nessa bagagem muitos desses conhecimentos do diálogo, da comunicação interna, que hoje eu vou lapidando, adaptando para estabelecer esse mesmo viés de comunicação com o meu público externo. Então, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com os nossos designers, isso transformou o nosso mindset da forma de pensar marketing, que antes era um viés muito mais subjetivo, qual a cor melhor se encaixa para essa peça, qual a tipografia. Hoje a gente faz teste AB, hoje a gente levanta os resultados históricos de peças daquele mesmo formato para ter um viés comparativo, um parâmetro. Então, está muito mais numérico, está muito mais baseado em dados, porque é isso que faz com que a gente continue buscando sempre superar as expectativas, sempre fazer mais e melhor. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito dessa área de marketing, né? Só para uma curiosidade, né? Eu já fui gerente de marketing de construtora, certo? Durante um período da minha vida e fiz especialização na área. Então, assim, eu sou um apaixonado pelo marketing e até hoje, mesmo não atuando na área, eu gosto muito de estudar a área. E aí, então, assim, hoje se fala também, né, de uns profissionais chamados de growth hacking, né? Growth hacker, né, que são esses profissionais que fazem quase que um marketing de guerrilha nos ambientes digitais para poder impulsionar, né, as empresas. Isso é muito interessante como a gente vai vendo essas transformações e como a tecnologia, a inovação tem essa capacidade de inventar o impensável, né? O que era até ontem impensável, hoje já é uma realidade. A gente diz, nossa, como nunca ninguém fez isso, né? Isso. E quebrou muito, Ronaldo, esse bloqueio que muitas vezes eu até tinha no contexto organizacional, porque se trata de uma grande empresa, de uma grande organização de renome. Então, às vezes a gente cria bloqueios, medos, de fato, de arriscar, de colocar em prática uma estratégia diferenciada,
um marketing de guerrilha, uma peça mais disruptiva do que a tradicional, mas essa mudança, né, na nossa forma de pensar e agir se deu a partir do momento que a gente percebeu, vamos olhar os números, vamos olhar os dados, vamos ouvir esse cliente, vamos fazer testes. Então, a partir do momento que a gente começou a testar micro, testar pequeno, testar uma única variável, né? Mexer num único detalhe e ver como é que as pessoas vão recepcionar aquilo. Então, a gente foi fazendo esses testes micro e, de repente, foi tornando-os macro, perdendo esses bloqueios, esses medos, exatamente de ser disruptiva, de pensar fora da caixa, mesmo sendo uma grande organização, a gente ter essa liberdade criativa de inovar, de experimentar. E essa necessidade de estar aberto ao novo, ela é muito importante para todas as empresas, independente do tamanho e da tradição que ela tenha, porque o público ele está se modificando, ele tá se alterando muito rápido, né? Os estudos apontam que daqui a 10 anos a maior parte do público vai ter nascido dos anos 2000, dos anos 90 para cá, então são pessoas que já têm uma mentalidade digital, que já enxergam as coisas de uma maneira muito mais disruptiva, né? Então, assim, as empresas precisam entender isso, porque, assim, eu tô preparando uma série chamada O Futuro é Agora, e esse é um dos elementos que é fundamental, né? Porque a gente precisa entender o que é que vai acontecer daqui a alguns anos em termos de comportamento para poder preparar as empresas para esse futuro, para preparar essa comunicação para esse futuro. Perfeito, já estamos mais atentos a entender os hábitos e o comportamento dessa geração milênio que se apresenta de uma forma muito desbravadora, que aposta muito em organizações que têm um papel social estabelecido, que não é só uma relação comercial que é estabelecida com os clientes, e sim um papel social de fato, de apoiar causas, de abraçar um propósito e apresentar esse propósito de forma muito clara para os seus consumidores. Então, isso fica latente em todas as interações que a gente recebe nas nossas redes, todos os clientes que a gente vai monitorando, né, aquela ativação de clientes que nunca compraram conosco, passando a comprar, e aí quando a gente faz uma pesquisa de satisfação, liga para esse cliente, a gente escuta comentários que outrora não eram ditos por outros clientes. Então, é exatamente uma mudança de comportamento. Dia desse, visitando a loja física, conversando com os vendedores, eles falavam muito isso. Os clientes hoje estão muito diferentes de antes. A gente tinha um modelo, um perfil já conhecido por todos nós, até que nos guiava na interação com esse cliente. Hoje não, é necessário estudar um pouquinho mais, existe sempre uma necessidade de reciclagem de alguns treinamentos para eles aprenderem a dialogar com esse público mais jovem, com esse público que chega com o celular na palma da mão, cheio de informação e perguntando características tão específicas dos produtos, mas que agregam uma tecnologia muito maior. Então, é de fato um processo de transformação para todos nós, do time que está lá na porta da loja até o time que está no back-office, no sistema, gerindo os dados. É de fato uma transformação coletiva. Tinha uma curiosidade, né? Se vocês, como gestores de marketing aí na empresa de vocês, se vocês têm utilizado os retailments, né, como ação de lojas físicas, entendeu? E se esse tipo de ação se lhe apresenta bons resultados? Você tem como me responder uma questão como essa? Vamos conversando aqui. Esse é um processo, de fato, gradativa, uma mudança gradativa, né? A gente tem percebido que a necessidade de experiência no PDV, na loja física, ela tem muita conexão com esse desejo e essa tradição do nosso cliente, não só do nosso cliente, de qualquer pessoa, de ter um contato, de ter uma interação, de sentir esse calor humano, né?
Tanto é que fomos penalizados aí com todo esse distanciamento social e a gente percebe o quanto isso gerou uma saudade, gerou falta em todos nós, porque é próprio do ser humano esse contato. Então, além disso, é necessário sim proporcionar essas experiências memoráveis para esse cliente, para que ele cada vez mais crie laços com aquela empresa. A gente já tem um histórico, Ronaldo, de ouvir muitos comentários dos nossos clientes afirmando que se sentem em casa na nossa loja, pela facilidade e pela abertura que eles encontram de provar, de experimentar o produto, de deitar naquele colchão, de deitar naquele sofá, de colocar o pé no centro, como a gente faz literalmente dentro das nossas casas. Então, essa abertura a gente já proporciona historicamente e aos poucos a gente vem incrementando, né, essa experiência, por exemplo, em datas sazonais, como nos festejos juninos, por exemplo, a gente sempre faz ambientes instagramáveis na loja para o pessoal tirar foto. Então, é uma casinha, é uma carroça no meio do salão de vendas, para as pessoas tirarem foto, para as pessoas interagirem. Também com os produtos, a gente faz a merchan ali na própria loja, utilizando eletroportáteis, por exemplo, para ensinar a fazer uma receita de uma pamonha, de uma canjica, quando chegar na hora dos festejos juninos, da festa mesmo de São João. Então, a gente vai aproveitando essas ocasiões para literalmente experimentar esse novo conceito de loja física, mais viva, mais ativa, mais surpreendente, né? Que o cliente chega na expectativa de encontrar os produtos e ali ver o preço, ver as informações, mas quando você traz um evento como esse, quando você traz um ambiente para as pessoas tirarem foto, para compartilhar esse momento, você já naturalmente surpreende. Então, é algo que, sim, estamos experimentando com uma frequência cada vez maior. Ellen, está chegando aqui ao final já o nosso bate-papo. Eu queria te fazer uma última pergunta. Claro. Atualmente, o que é que te motiva, o que é que te inspira, o que é que te dá aquela vontade de levantar na segunda-feira para ir trabalhar? Ronaldo, essa pergunta é profunda. Essa pergunta é de fato muito profunda, né? Porque é importantíssimo, é necessário, eu diria, todos nós termos um motivo muito claro para fazer a diferença na vida das outras pessoas. Então, quando eu falo que esse aprendizado que a gente tem ouvindo as pessoas, isso agrega demais para a gente, porque nessa condição de escuta, muitas vezes já ficou claro para a gente o quanto a gente estava realizando o sonho de uma pessoa que por muito tempo juntou dinheiro para mobiliar a sua casa, para renovar os móveis da sua casa. Então, são coisas que a gente nem imagina, muitas vezes, a profundidade do que a gente tem facilitado para a vida do outro. Mas quando a gente se depara com uma mensagem como essa, um agradecimento muitas vezes até emocionado, que vem junto com lágrimas, a gente começa a perceber o quanto estamos sendo úteis, o quanto estamos sendo necessários nesse processo de servir, de fazer o bem a outro, de estar, de fato, dando o nosso melhor, não por uma questão de carreira, não por um benefício financeiro, de reconhecimento profissional, mas, de fato, tem algo muito maior, que é de você servir, é de você se colocar à disposição de outra pessoa, ser uma facilitadora, muitas vezes estar ali só para, de fato, ouvir um desabafo, que já aconteceu também. Então, é se colocar a serviço, é estar à disposição. E isso, esse processo todo, agrega muito, muito aprendizado para as nossas vidas, porque a gente passa a agradecer por coisas que não agradecia antes, a gente passa a enxergar valor em coisas que pareciam naturais, que viraram paisagem no nosso dia a dia, porque o olhar do outro nos sinalizou que aquilo é importante, que aquela nossa estratégia, aquela nossa ação gerou uma transformação na vida da outra pessoa. Então, de fato, é todo esse universo transformador, inspirador, que me faz levantar todos os dias e trabalhar com um sorriso no rosto. Ellen, muitíssimo obrigado. Certo? Foi muito agradável essa nossa conversa, certo? Foi
muito boa mesmo. E eu estou saindo daqui com uma sensação muito gostosa da gente ter podido bater esse papo aqui tão natural, tão espontâneo. Coisa boa, Ronaldo. Fico feliz. Eu também me senti super à vontade. Já estava me sentindo assim, acompanhando os vídeos do canal, né? E agora vou ter esse prazer imenso de me assistir também aqui, de compartilhar, ter compartilhado contigo todas essas vivências, né? Porque não são teorias, não são conceitos, mas são experiências que a gente troca e que tenha a certeza que eu saí muito melhor dessa conversa, com muito mais conhecimento do que eu cheguei. E obrigada por isso. Gente, muitíssimo obrigado. Essa foi no bate-papo aí com Ellen Almeida, falando um pouco da sua experiência à frente de um setor de marketing e todas as transformações que ela e o marketing vem passando nos últimos tempos. Se você gostou, compartilhe, indique para um amigo e faça com que as ideias e os conceitos de Ellen possam ser ouvidos por muito mais pessoas. Muito obrigado pela audiência e até uma próxima.